julgamento do Bolsonaro, né, Denícoli, que começa aí esta semana, a partir de amanhã. Como que está o sentimento aí das redes sociais com relação a esse julgamento? No final de semana até me surpreendeu, teve um movimento ali de apoiadores do Bolsonaro em frente à residência dele, onde ele cumpre prisão domiciliar. Me surpreendeu pelo fato de que, por conta de todo, né, essas prisões, esse cerco todo que tem sido feito em torno de apoiadores do Jair Bolsonaro, as pessoas estarem ali nas ruas, né? Eles estão chamando um ato, como o Denícoli falou, para o 7 de setembro, que se espera que seja um ato, espera-se na direita, né, que seja um ato grande, mas aí 7 de setembro provavelmente já vai ter um julgamento do Bolsonaro bastante encaminhado, né? As pessoas estão acompanhando isso ou esse assunto já cansou? O Bolsonaro esse é um problema do Bolsonaro, Denícoli? Eu acho que à medida que o julgamento vai chegando a hora, né, as pessoas vão se interessando mais. É um assunto que já teve uma fadiga, mas voltou agora, né, obviamente, porque está na hora da decisão, digamos assim. E a gente observou os dados, né? E o que a gente vê? Uma polarização ainda muito intensa, né? O a favor levemente, a condenação levemente maior do que o contra, né? 49,3% a favor, 47% contra, e apenas 3,7% de pessoas que estão indefinidas ainda. Então a gente vê que realmente há uma decisão já tomada na cabeça do eleitor para se posicionar contra ou a favor aí de uma forma bem massiva, né? E, curiosamente, dentro dos espectros, né, novamente, a gente faz sempre essa divisão para entender, né, fazendo dentro dessa lógica de polarização, a gente precisa saber o que pensam esses espectros políticos. À direita, claro, 82,4% contrárias, né, de pessoas contrárias à condenação, 9,3% indefinido e 8,3% a favor da condenação, que é uma tendência, né? A radicalização do bolsonarismo tem levado algumas pessoas da direita a ficarem um pouco distanciadas desse movimento. Depois disso, então, pessoas que o quê? E aí a gente observa que 8,3% que são a favor dentro da direita, que são as pessoas que querem virar a página. Vamos resolver esse problema, vamos passar para frente, né? Que pague pelo que foi feito, dentro do que está colocado nos autos, e seguimos, né? Dentro da esquerda, 89,3% a favor, 6,6% contra, são pessoas que acham que tem que haver disputa eleitoral, que inclusive pessoas que preferem que o Lula, por exemplo, que são lulistas, preferem que ele dispute com o Bolsonaro, e 4% indefinido. Entre os moderados também, praticamente o empate aqui, 46,4% a favor e 43% contra, 10,7% indefinidos. Quando a gente olha a narrativa, ou seja, quem está falando mais, né, sobre isso? Então a direita ganha nessa guerra narrativa em termos de volume, 41% do que é falado sobre o julgamento do Bolsonaro vem da direita, 35,5% da esquerda e 23,5% de moderados. Ou seja, a gente tem aí um cenário que está ainda polarizado. Me parece que a ideia do eleitor, né, é que é um julgamento político, acho que as pessoas têm essa percepção, tanto a esquerda quanto a direita, e aí se posicionam de acordo com a ideologia que entendem que estão colocadas, né? É curioso observar, né, que as pessoas já tomaram esse partido, que pouca gente está indefinida em relação a isso, mas de certa forma está empatado, os dados aqui mostram um empate técnico, né, entre a favor e contra, que se repete, né, nos ambientes de polarização. Vamos ver como é que vai acontecer a partir do momento que haja essa condenação. Uma coisa interessante é que tanto esquerda quanto direita entendem que o Bolsonaro vai ser condenado. Isso é uma coisa claríssima, né? A direita achando que é uma injustiça, que há um processo já enviesado para condenação, e a esquerda achando que ele tem que ser condenado porque tentou um golpe, etc. Então todo mundo acha isso. Eu acho que não vai ser surpresa para ninguém, né? Caso ele seja condenado, me parece que está caminhando para isso. Em relação à manifestação, a gente observa que as conversações sobre manifestação do dia 7 de setembro, elas abarcam agora 6,8% do que se fala da política nas redes. Na última manifestação, 2 dias antes, quando nós fizemos a medição, era 9% e levou mais ou menos 50 mil pessoas ali, entre 35 e 50 mil pessoas, de acordo com quem fez o cálculo, né, a Avenida Paulista. Então a gente vai medir daqui uns dias também para entender como é que está. Geralmente nos dias anteriores cresce muito a movimentação, mas me parece, pouco, pelo que nós temos, né, hoje... Denícoli? É pouco, então está se falando se a gente observar, por exemplo, se a gente observar quando o Bolsonaro era presidente, as conversações em torno disso chegavam a 40%.
né, na semana. Então, provavelmente vai chegar a uns 10%, talvez, essa semana, porque o julgamento também ocupa um espaço nessa discussão, né? O que eu falo aqui, a questão das manifestações bolsonaristas, elas estão muito mais dentro do nicho bolsonarista da direita, mas é um grupo que se movimenta muito bem, obviamente, né? Mas é muito diferente colocar 50 mil pessoas, como foi a última, e 150 mil, como foram as manifestações quando o Bolsonaro era presidente e convocava as pessoas. Então, houve realmente uma queda. A gente vai observar durante a semana como é que vai ser, mas, pelo que eu tenho observado aqui, vai ser muito semelhante às últimas manifestações, a não ser que, no decorrer do julgamento, esse sentimento mude e estimule as pessoas a irem à rua. Mas, por enquanto, me parece que vai ser mais ou menos daquele tamanho que nós vimos, no dia 3 de agosto. Vamos rever aquela última arte, produção. Coloca para mim aqui no telão para a gente poder mostrar para quem está nos assistindo, por favor. Eu vou aqui para o telão, Denícoli, para a gente poder mostrar aqui essa arte que é os Sentimentos por Espectro. Então,